Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Quase 2 semanas após o ataque terrorista do Hamas a Israel, a situação mantém-se muito tensa junto à faixa de Gaza. No dia em que estamos a gravar, quinta-feira, o grupo terrorista continua a manter reféns quase 200 israelitas, enquanto as forças de defesa de Israel não deixam ninguém entrar ou sair da faixa de Gaza. Com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas, vamos olhar para os últimos desenvolvimentos no conflito, mas também para o resultado das eleições na Polónia, onde, apesar do Partido Lei e Justiça de Jaroslaw Kaczynski ter vencido as eleições, a coligação cívica liderada pelo ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk terá deputados suficientes para formar governo. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Começando já por Israel, esta semana Joe Biden fez uma visita relâmpago a Tel Aviv, onde levantou a questão da ajuda humanitária à faixa de Gaza e também apelou aos líderes israelitas que não cedessem à raiva. Conflicts flare, you live by the law of wars. What sets us apart from the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. Israeli, Palestinian, Arab, Jew, Muslim, Christian, everyone. You can't give up what makes you who you are. If you give that up, then the terrorists win. Este apelo de Biden é importante, não cederem à raiva, tal como os Estados Unidos cederam após o 11 de setembro. Esse comboio já partiu, quer dizer, acho que apelar a que não haja manifestações de raiva, aliás, dos dois lados, é manifestamente impossível, quer dizer, as coisas são o que são. Agora, o apelo, quer dizer, ok, fica bem o apelo, mas as consequências... Mas será um apelo mais no sentido de não cederem à raiva para uma intervenção militar total, é o que estamos... Ou seja, não há raiva ao sentimento da população, mas há intervenção militar. Eu percebo, e nada contra o sentimento, obviamente, mas as coisas estão de tal modo polarizadas, tanto de um lado como do outro, e sobretudo em Israel, a opinião pública simplesmente não aceita que não haja uma demonstração de força massiva contra Gaza. Portanto, não é possível. O trauma foi tão massivo que não me parece que haja possibilidade de condições políticas para... Isso é na opinião pública e na parte da política, porque a política faz também de escolhas, não é? Fazem-se, mas os partidos estão todos entalados. Vamos lá ver qualquer partido que neste momento diga vamos lá pensar isto 2 vezes, não é? Isso simplesmente não é possível, não há condições políticas para isso, quer dizer... aliás, até a esquerda está neste governo de emergência. E, portanto, não parece que haja condições para isso. Agora, é importante que haja o apelo, que haja alguma moderação, mas eu estou muito pessimista, não vejo que haja muitas possibilidades de moderação, em parte pela forma como o Hamas está situado no terreno, isto é, ao longo destes anos, criou toda uma infraestrutura militar que não se destrinça de edifícios civis. Os hospitais, o maior hospital, que não este foi explodido ou bombardeado ou whatever, mas o maior hospital, por baixo do maior hospital na cidade de Gaza, está a sede, quer dizer, o headquarters, o comando do Hamas, o comando militar. Os túneis, obviamente, muitos deles passam por baixo e têm entradas e saídas em habitações comerciais. As mesquitas, por vezes, são utilizadas para manter arsenais. Portanto, é muito difícil. Agora, o que eu acho muito interessante nesta última semana, sobretudo, é uma dimensão da guerra que é a guerra da propaganda, quer dizer, a guerra das afirmações, das contra-afirmações, que se viu muito agora com este hospital, quer dizer, praticamente 5 minutos depois da explosão, quer dizer, já a CNN e não sei quantas órgãos de informação estavam a atribuir a explosão a Israel e a referir em 500 mortos nos dias seguintes. Viemos a saber que não é bem assim. Muitas destas entidades da comunicação social depois atribuem
atribuem a informação ao Ministério da Saúde palestino. O Ministério da Saúde palestiniano é o Hamas, quer dizer, e não é como se o Hamas não cometesse atrocidades e depois culpasse Israel. Portanto, eu acho que é preciso ter muito ceticismo em relação a todas as narrativas, e isto cabe sobretudo à comunicação social fazer, e não reagir de uma forma emotiva e imediata, e é isso infelizmente que está a acontecer. Isto para Israel cria um problema muito difícil, porque haverá mortes, vamos lá ver, qualquer invasão terrestre e conflito urbano acarreta baixas inocentes, baixas civis. E o que parece é que nós deixamos de encarar os conflitos e as guerras de uma forma realista. Parece-nos que se espera que a guerra não traga mortes civis. Quer dizer, isto é uma coisa absurda. Eu percebo o sentimento, e obviamente ninguém quer ver baixas civis, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que quando se chega a este ponto, quando há guerra, invariavelmente há baixas civis. E acho que as pessoas têm de encarar estas coisas com um bocadinho menos de realidade e um bocadinho menos de moralismo. Essas guerras sem baixas civis foi algo que foi também vendido à opinião pública ocidental na sequência dos conflitos no Iraque, com as intervenções aéreas em que... No Golfo, na primeira guerra do Golfo. Isto, desde então, tem sido sempre assim. É a teoria do jogo de vídeo. A guerra é algo que se vê na televisão. Em direto pela televisão, não é? Vê-se em direto pela televisão, vê-se como no jogo de vídeo um míssil que destrói um alvo, tudo aquilo é muito higiênico e por vezes há baixas colaterais. De facto, nunca é nada assim. Mas isso também é interessante, porque há pouco estávamos, já agora pegando neste aspecto, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar nesta guerra. Existem também uma série de guerras em curso, não é? Mas este conflito acaba por abafar todos os outros. Tradicionalmente se foca, aliás, porque é uma guerra longa, não é? Estamos a falar de um conflito com mais de 100 anos. E nós, neste momento, para além de já termos ultrapassado os 600 dias na guerra em larga escala na Ucrânia, que se confirmou, chegado agora o falhanço confirmado da ofensiva de verão por parte das forças ucranianas, de que vai se tornar uma guerra de posições, uma guerra longa. Portanto, desapareceu também agora nos últimos dias. A guerra desapareceu precisamente na altura em que os Estados Unidos forneceram e que entraram em ação os primeiros mísseis de longo alcance, com alcance de 160 km, utilizados pelos ucranianos contra alvos russos. Portanto, temos esta guerra, que também vai ser uma guerra longa e que agora está como que tapada por esta. Nós temos mais de 6 meses de guerra civil no Sudão. Nós temos um número elevadíssimo, com várias dezenas de milhares de mortos, na guerra que está em curso há mais de um ano no Tigre, na Etiópia. Nós temos um conflito persistente com diversos níveis de intensidade que continua no norte e no leste da Síria, já para não falar de outros conflitos latentes que podem irromper a qualquer momento no Mar do Sul de China. Tivemos resolvido o conflito de Norte-Karabakh com uma vitória do Azerbaijão sobre a Arménia e com a possibilidade de o conflito vir-se a alargar um pouco mais a sul da Arménia, numa área reivindicada pelo Azerbaijão. Temos uma situação altamente complexa na fronteira da Moldova e com as proteções russas sobre a Moldova. Portanto, o que além do Mali também. Estamos no caso da África, é daqueles que já nem se fala. Felizmente chegou o outono e inverno e aquilo que é a habitual avalanche de migrantes através do Mediterrâneo vai abrandar um pouco. Mas porquê que então este conflito abafa todos os outros?
porque é um conflito que data do início do século XX, mas que mexe com toda uma carga histórica que é muito anterior, sobretudo nos países europeus, porque o projeto de imigração judaica por parte que se desenvolveu nas comunidades judaicas do centro e do leste da Europa no final do século XIX para a Palestina implicou uma entrada em conflito com as comunidades que residiam, que eram maioritárias nessas áreas da Palestina. Não se falava propriamente de palestinianos, falava-se de árabes, portanto, que era uma província do Império Otomano, e depois, com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, aquela zona foi dividida e ficou entre dois mandatos, um para a Grã-Bretanha, outro para a França, e aquela zona ficou sob mandato britânico. O mandato Portanto, achas que é um sentimento de culpa de responsabilidade europeia? É-lhe atribuído, aparece como justificação, mas é muito anterior, dado o conflito entre cristãos e judeus, já para não falar entre cristãos e muçulmanos. Um amigo meu, judeu, que é historiador, que costuma dizer que nós, ao menos em Portugal, já nos vimos livres do problema dos judeus e do problema dos muçulmanos no final do século XV, quando o rei Dom Manuel expulsou os muçulmanos e expulsou os judeus que não se tivessem convertido ao catolicismo. Depois, mais tarde, foi criada a Inquisição e nós ficámos assim livres do problema judaico e livres também do problema muçulmano, isto com um tom fortemente irónico. Mas há uma verdade nisto, porque o antissemitismo em Portugal, no sentido de identificação e perseguição do judeu como alguém que é perverso e põe em causa aquilo que é a sanidade da entidade nacional portuguesa, essa ideia desapareceu. E temos um exemplo muito simples, numa época em que essas tendências eram mais fortes, ou começavam a fazer-se sentir com muita força na Europa Ocidental, sobretudo em países dos quais Portugal era política e culturalmente dependente, como por exemplo a França. O antissemitismo não tinha força em Portugal. No período da Primeira República, há um livro muito conhecido de um antissemita, Mário Sá, que é uma denúncia da presença, a omnipresença e poder dos judeus. É, digamos que, a última manifestação pública que não teve peso. Em Portugal, ao contrário de outros países da Europa, como nós não tivemos uma participação direta na catástrofe do Holocausto das comunidades judaicas e das comunidades ciganas, isso não se faz sentir tanto, esta ideia de culpa. Agora, noutros países, isso faz sentir muito e mais, sobretudo naquilo que são aqueles países que têm grandes comunidades e influentes comunidades judaicas no seu seio, que têm, por via da imigração, a partir de agora, importantes comunidades muçulmanas. E nós vemos como tudo isso se torna extremamente explosivo. Tivemos o exemplo não só com o recrudescer de atentados, de momento atentados isolados, que já ocorreram em França, que já ocorreram na Bélgica. 2 casos de países Deixa-me pegar nisso, porque eu ia pegar justamente nesse aspecto. Há pouco também falavas na guerra de desinformação e nos problemas que isto causa. Esta desinformação e contra-informação também pode ter influência nisto que o João estava a dizer, deste recrudescimento de atentados terroristas? Há uma coincidência temporal, não é? Pelo menos. Quer dizer, poder pode. Eu não sou tão otimista como o João. Eu acho que o antissemitismo é uma coisa muito real por toda a Europa, mas também em Portugal. Só que muitas vezes é disfarçado, não é? Quando as pessoas vão para as ruas a falar de genocídio na Palestina, etc., muitas vezes há por detrás desse discurso um sentimento antissemita, quer dizer, não se faz a distinção das coisas. E, obviamente, em países com comunidades muçulmanas numerosas,
onde há uma paixão muito grande em relação a este tema. Quer dizer, há manifestações de antissemitismo, quer dizer, como é óbvio. Agora, vamos lá ver, eu acho que o outro problema que eu estava a referir há pouco, tem muito que ver com as redes sociais, com a informação, com a globalização da informação. Porque, na prática, a opinião pública, em larga medida, deixou de refletir, quer dizer, pensa com o coração e, quer dizer, em certos aspectos na nossa vida familiar e outras, isso é positivo. Quando falamos de questões complexas políticas, esta narrativa do bom e o mau, seja o bom Israel ou seja o mau Israel, tanto faz, não é? Mas estas narrativas são extremamente preocupantes porque polarizam e tornam toda a discussão irracional, quer dizer, e isto é uma das coisas que eu acho que hoje caracteriza as leituras, pelo menos aquilo que eu tenho ouvido e lido sobre a questão israelo-palestiniana, quer dizer, é pura irracionalidade. Eu tenho ouvido coisas na televisão bradar aos céus. E depois há outro fenómeno, quer dizer, que interessante. Eu ontem estava num estabelecimento cujo nome não direi, não é? Mas um café, e na mesa ao lado estavam a falar da questão israelo-palestiniana, quer dizer, e as pessoas tinham posições como se fossem especialistas, quer dizer, pessoas que tinham andado a estudar o assunto há 40 ou 50 anos, e isto muitas vezes, quer dizer, a leitura de um tweet ou um vídeo no YouTube serve para as pessoas formarem opiniões sobre coisas extremamente complexas. E isso reforça esta polarização e a simplificação do assunto. E o resultado disso, como eu disse há pouco, é moralizar uma questão que é eminentemente política, não é? E a moralidade e a política nem sempre convergem. Mas há uma coisa ainda mais grave, porque é um conflito em que todos os estereótipos estão lá. Todo o estereótipo que existe em relação ao árabe ou ao muçulmano, confundidas as duas coisas. Mas tem ainda um aspecto mais grave, é que estão aqui todos os estereótipos em relação ao árabe e ao muçulmano, os estereótipos em relação ao judeu e ao sionista, os estereótipos em relação às comunidades cristãs na Palestina, e eu não direi como o Vasco que é preciso ser especialista para ter uma opinião sobre o assunto. Sim, mas digamos, as pessoas pronunciam-se quase como se fossem profundas conhecedoras da matéria, quando nem facto, sabiam onde é que estava a Palestina. Têm ideias firmes sobre a questão. Porque têm estereótipos que estão vincados por questões históricas. Agora, politicamente, aquilo que se está a ver é que esses estereótipos são tanto mais fortes quanto, e voltamos ao princípio da nossa discussão da viagem truncada de Biden ao Médio Oriente, que se ficou só pela escala em Israel, que é o que era o tal erro da raiva. Ele está-se a referir não só àquela questão da raiva imediata e compreensível por ter sido vítima de um ataque brutal e de índole terrorista, como se está a referir ainda ao erro que nós americanos, na sua perspectiva, cometemos a seguir ao 11 de setembro, ou seja, tivemos uma resposta militar que foi imediata, que foi aparentemente eficaz, mas não foi pensada politicamente, ou seja, não pensámos, não houve tempo para pensar e depois não houve vontade sequer para pensar, e o que pensaram foi pensado com premissas erradas sobre quais seriam as consequências políticas de determinado tipo de intervenção. E aquilo que atrasou durante muito tempo a entrada terrestre das forças israelitas em Gaza tem muito a ver com as pressões internacionais que sofre, as divergências internas sobre, e depois o que é que acontece. É não só uma questão para Israel de operacionalidade militar, faz entrar tropas e essas tropas vão fazer o quê, até quando e em que condições, e depois ficam ou retiram, e depois ainda a vertente política.
há uma solução política para esta questão de Gaza. Qual é? É internacionalizar o conflito através de uma intervenção das Nações Unidas, na qual nenhuma das partes tem confiança, ou de outras potências exteriores à região, na qual nenhuma das partes tem confiança, ou esta situação vai se prolongar com a velha lógica de nós entramos, destruímos o inimigo, ele depois mantém-se quieto por uns anos. Essa ideia foi agora afastada das estratégias israelitas, mas não se sabe de facto o que é que vem a seguir, porque provavelmente os atores, e são muitos atores que estão envolvidos neste conflito, e o conflito foi iniciado por um dos atores, ou seja, foi iniciado pelo ataque terrorista do Hamas, mas a partir desse momento não é o Hamas que controla a maneira como se desenrola e as dinâmicas do conflito, nem sequer é Israel, nem sequer é o Irão. Há demasiados interesses envolvidos e demasiados problemas que remetem para a questão de fundo. Como é que coexistem dois Estados? Que tipo de Estados são esses naquilo que é o território do antigo mandato britânico da Palestina? E voltamos ao princípio do século XX. Não, queria dizer uma coisa sobre Biden. Quer dizer, esta visita de Biden e, sobretudo, o encontro que tem com Netanyahu e depois a conferência de imprensa improvisada que dá no avião no regresso, mostram o quão péssimo presidente Biden é. Quer dizer, para quem nos ouve, o que eu estou a dizer provavelmente não choca, porque sabem que eu sou muito crítico de Biden. Mas vamos lá ver. Quando o senhor lê as coisas que os colaboradores lhe dão para ler, está tudo bem, não é? Quando abandona os apontamentos é que a coisa corre mal. Cabe na cabeça de alguém referir-se ao Hamas. Há quem diga o mesmo de Trump na altura. Não resisti. Apesar de tudo é diferente e podemos ter uma conversa sobre isso, mas agora estamos a fazer uma apreciação de Biden, não é? Quer dizer, referir-se como ele fez durante o encontro de Netanyahu ao Hamas como the other team, a outra equipa, como se aquilo fosse um jogo de futebol, uma coisa qualquer. Faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido e faz sentido estrito do ponto de vista diplomático. Acaba de que idiomático é que não faz mesmo sentido. Diplomático, disse ele. Isso não faz sentido nenhum também, quer dizer... depois, na conferência de imprensa no avião, quer dizer, a incapacidade de articular um pensamento foi mais do que evidente. Quer dizer, há aqui um problema muito sério com um senhor que não proporciona liderança, e se proporciona liderança, então não gera confiança nenhuma. E o que nós vemos, e muito disto é ótica, não é? As óticas, as narrativas audiovisuais e outras, quer dizer, e o que se vê é um tipo que simplesmente não está à altura de uma crise desta natureza. A questão do other team faz sentido. A resposta que ele deu, redigida pela sua equipa, que deviam ter utilizado outra expressão, apesar de ela se poder traduzir como o outro lado, e que naquela altura a utilizaram propositadamente, dado que não tinham ou consideravam que não tinham condições para identificar quem era o autor do atentado. É essa a lógica da expressão de other team. Ou seja, o autor do atentado, como assim? Não tinham dados para fazer uma afirmação categórica, como foi feita mais tarde e ainda em Tel Aviv pelo presidente Biden, de que a autoria da explosão ocorrida do atentado, não, estás a falar da explosão no hospital de Al-Ali, que tem ainda a característica de ser um hospital gerido pela Igreja Anglicana da Palestina, da Terra Santa, para sermos mais precisos nos termos que são utilizados. Na altura, os Estados Unidos consideravam que não tinham elementos para fazer uma identificação clara dos responsáveis por essa explosão e, portanto, optaram por esta expressão evasiva, algo infeliz, mas evasiva. É óbvio que já estamos a abafar a Polónia com esta questão. Mas eu acho que a expressão foi
particularmente infeliz, porque quando... Não é feliz, Quando- por certo, mas tem uma lógica para usar Não, mas não tem na lo- utilização mas essa dessa lógica expressão. não tem lógica nenhuma, por uma razão muito simples. Quando a gente diz a outra equipa, qual é a imagem que se constrói, quer dizer, qual é o pressuposto de uma expressão dessas? É que há um jogo, há regras e há duas equipas equivalentes. Foi precisamente isso que quem escreveu pensou. Então ainda pior ainda, porque eu Exatamente. pensava que tinha sido um gafe. Então é pior ainda, João. Muito invoca- provavelmente. E Essa invoca ideia de que aquela é afirmação. um jogo e de que há regras, que é uma ideia que é politicamente aquilo que os Estados Unidos isso é pior pretendem, ainda, claro. pretendem fazer passar de uma forma infeliz, de uma forma grosseira. E que no momento em que já estão a levar a pancada imensa A última vez termos tido um presidente que se desloca para ter dois tipos de conversações, Foram canceladas. com o lado, com o time israelita, o outro com o time a árabe, última e vez- que os árabes pura e simplesmente lhe dizem: não senhor, não há condições para negociar. A última vez que um presidente americano usou uma expressão dessas foi a Obama, quando se referiu ao Daesh como o JV Team. JV Team são aquelas equipas de amadores, e a coisa não correu bem. Portanto, estas expressões são particularmente infelizes de vários pontos de vista. E Agora são sim, infantis, mas agora o sim, nível são de discussão é infantis, baixíssimo, exatamente. obviamente. Agora sim, vamos passar à Polónia, onde Donald Tusk conseguiu os votos suficientes para construir uma coligação de esquerda e tirar do poder o Lei e Justiça de Jarosław Kaczyński. Tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Bom, de forma muito rápida, que consequências é que este resultado pode ter para o alinhamento europeu da Polónia? A Polónia agora a aproximar-se-á da outra equipa. Não, as consequências são várias. Vamos lá ver. Primeiro, é preciso recordar que o PiS, o Partido da Lei e Justiça, o partido da direita radical, da direita dura, ganhou as eleições. Portanto, Com porque é que- 34... com 35% 35% dos votos. Quer dizer, caiu significativamente desde as eleições de 2019, onde teve 43%. Mas, de qualquer forma, ganhou. Porquê é que isto é relevante? Porque a geringonça polaca que Donald Tusk agora irá liderar não é coesa, quer dizer, tem grandes fragilidades internas, sobretudo porque junta, quer dizer, Donald Tusk e o Fórum Cívico são moderados, centro-direita, tipo aqui PSD, coisa assim do género. Agora, os parceiros de aliança é que são um bocadinho diferentes, não é? A terceira via, que foi a grande surpresa destas eleições, é um ajuntamento de pessoas, democracia cristã, direita moderada, etc. E, portanto, não haverá grandes problemas, provavelmente. Mas a esquerda, o Laviça, que também por si é uma coligação de outros partidos, já tem posições que poderão entrar em choque com a terceira via, se não com o próprio Fórum Cívico. Portanto, isto é o primeiro problema, quer dizer, até que ponto é que uma coligação assente na rejeição do PiS é que pode sobreviver. Coisa que aliás aconteceu em Israel há relativamente pouco tempo, quando tivemos um ano de coligação cujo único propósito era afastar Netanyahu do poder. O segundo problema é que o sistema polaco dá imensos poderes ao presidente. E o presidente Duda é um presidente eleito largamente pelo eleitorado conservador do PiS. E, portanto, tem instrumentos, desde logo, por exemplo, o exercício de vetos que só podem ser superados por 3/5 do Parlamento. Tusk não tem 3/5 do Parlamento. Isso é o segundo problema. O terceiro problema é que, contrariamente àquilo que está a ser dito, porque Tusk é o menino bonito da comunicação social, mas contrariamente àquilo que tem sido dito, Tusk teve posições ultra duras, ultrapassou o PiS pela direita em questões como a imigração. Aliás, criticou o governo polaco por ser demasiado brando em relação à imigração, especificamente a imigração muçulmana. Portanto, a opinião pública fez uma escolha, escolheu outros partidos, com certeza que sim, mas vamos lá ver, o leque de diferença ideológica na Polónia não é muito grande. Onde é que está a grande diferença? A grande diferença está, exatamente,
na relação que se espera que a Polónia venha a ter com a União Europeia. Portanto, Tusk será provavelmente menos hostil à União Europeia, se bem que há muita hostilidade na Polónia em relação à União Europeia, sobretudo à entrada no euro. E, portanto, o que é que se antecipa? Bom, algum descongelar da relação com a União Europeia, mas aí a margem de mudança também é relativa, não é? Porque há muita gente na Polónia que não gosta do caminho que está a ser traçado pela União Europeia. Isso não equivale a dizer que não gosta da União Europeia, porque as sondagens são altamente favoráveis à pertença e à continuação da União Europeia. Não gostam é como a União Europeia abafa muitas vezes a soberania e até a democraticidade de alguns Estados. Antes de continuarmos a falar sobre esta importância da Polónia no equilíbrio europeu, temos uma ideia de quanto tempo é que isto poderá demorar, ou seja, quanto tempo é que Donald Tusk poderá levar a formar governo, ou se vai, por exemplo, acontecer o mesmo que aconteceu em Espanha, o cenário espanhol, com o Presidente a chamar o partido mais votado primeiro e depois... Depende da própria dinâmica da negociação de formação da coligação por parte de Donald Tusk e daquilo que são as expectativas do Presidente Duda, que tem ainda 2 anos de mandato pela frente. O Presidente pode iniciar desde já uma tentativa de obstaculizar ao máximo, criar o máximo de dificuldades possíveis à coligação de centro-esquerda que Tusk irá liderar, mas há uma questão até constitucional que se põe em termos um pouco semelhantes aos de Espanha. O partido mais votado é convocado pelo Presidente para tentar formar governo. Esse partido não consegue formar governo e seguidamente aparece o segundo partido mais votado que conseguirá formar um governo com coligação. Aliás, até é um cenário muito mais otimista que o cenário espanhol, dado que temos uma coligação vencedora. Isto poderá levar, na pior das hipóteses, que o processo de formação de governo se arraste ao fim do ano. Mas isto é apenas uma primeira fase. O que vai ser, de facto, complicado, como com os elementos que já aduziu o Vasco, tem a ver com a enormidade da tarefa que existe pela frente, porque se trata de desmantelar um Estado que foi feito à imagem do PiS ao longo dos últimos anos. Isso vai ser extraordinariamente difícil. Mesmo que os seus aliados de centro-direita, centro-esquerda e esquerda tenham uma certa dificuldade sobre acordar os termos, por exemplo, de uma questão como a lei sobre o aborto, que desde 2021 é das mais restritivas que existem na Europa, vai haver algumas clivagens sobre a maneira como será revista essa lei do aborto. Vai haver problemas em relação à lógica das migrações. Porquê? Porque nós não nos podemos esquecer que havia ainda 4 referendos no mesmo dia desta votação. E se a votação teve uma grande participação, com mais de 70% do eleitorado e com uma forte mobilização do eleitorado feminino e do eleitorado jovem, sobretudo jovem urbano, que levou à derrota do PiS. No caso dos 4 referendos, a participação ficou-se apenas pelos 40%, ou seja, as pessoas, no momento de votarem, votaram para a formação de um parlamento, mas ignoraram, uma grande parte delas, as questões dos referendos, que tinham as questões elaboradas de tal maneira para induzir certo tipo de respostas. Mas, por exemplo, a resposta a uma das questões que tinha a ver com a migração, que estava redigida de uma forma que induzia a responder não, que era de que está disposto a que a Polónia aceite imigrantes ilegais, oriundos de África e oriundos do Médio Oriente, ao abrigo da política de repartição obrigatória de imigrantes ilegais nos Estados da União Europeia. Estava redigida assim a pergunta. A resposta foi de 98% não queremos cá essa gente. Portanto, até há questões complicadas. E há o problema da justiça, porque é preciso
substituir isso, não vai ser nada fácil, e vai levantar problemas legais, toda uma série de juízes, a começar pelos juízes do Tribunal Constitucional, que foram nomeados pelo governo do PIS. Há questões complicadíssimas em relação às nomeações nas empresas públicas, também feitas pelo PIS, já para não falar da comunicação social estatal ou controlada por grupos económicos que, por sua vez, são politicamente controlados pelo PIS. Ou seja, desmantelar todo este regime vai ser complicadíssimo, obrigar a negociações muito delicadas, e depois há as questões económicas que têm a ver com o facto do reconhecimento de que esta guerra da Ucrânia, esta guerra ao lado da Polónia, é uma guerra para ficar e para durar, e que isso vai ter repercussões económicas cada vez mais complicadas para o país, e o país, apesar de ter o dobro da inflação média da União Europeia, apesar de agora poder finalmente ter acesso a uma série de fundos europeus que estavam congelados, o país vai ter muitas dificuldades pela frente nos próximos tempos. Portanto, apesar de ter entrado numa nova fase, é uma fase onde a complicação não falta, mas para muitos, para mim também, foi uma das raras boas notícias dos últimos tempos. Essa importância que estavas a referir há pouco, Vasco, sobre a Polónia, a importância da Polónia no projeto europeu, ela deve-se sobretudo ao peso militar que a Polónia tem vindo a adquirir nos últimos tempos, ou também à importância económica que a torna uma espécie de rival da Alemanha e da França? Sim, deve-se a isso e a outros Estados. A importância da Polónia, por exemplo, aumentou significativamente com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. A crescente deslocação da centralidade da política europeia para o leste, em resultado da guerra da Ucrânia, também contribuiu para aumentar o peso geopolítico da Polónia. Agora, tudo isto se conjuga com outra coisa, é que a Polónia tem vindo a consolidar o seu poderio nacional, nomeadamente através do crescimento económico, porque se nós olharmos para o país desde o fim do comunismo, quer dizer, o que é que se verifica? Verifica-se que a Polónia tem vindo a crescer de uma forma sustentada ao longo destas décadas. Por outro lado, o reforço do poderio militar, que é aliás partilhado, que é uma ambição partilhada pelos vários partidos, se bem que há algumas divergências sobre os tempos desse reforço, significam que a Polónia passa a ter instrumentos para desempenhar um papel relevante. Portanto, eu diria muito simplesmente o seguinte: à medida que a centralidade da União Europeia se transfere para o leste, a Polónia emerge como a primeira das potências. Isso significa que na União Europeia, não é, vai ser impossível continuar a ignorar ou secundarizar a Polónia. Portanto, a Polónia passa a ser um ator, não diria a par da Alemanha e da França, mas está lá próximo. Deixando-nos também a nós, portugueses, cada vez mais afastados necessariamente do centro europeu. É essa a lógica. É uma lógica esta. Temos que passar às sugestões. João, queres começar? Eu queria falar da Carla Bay, uma grande compositora e pianista de jazz que faleceu esta semana com 89 anos, mas infelizmente tenho de deixar isso para outra altura e trazer um livro sobre a Palestina. Ele foi editado este ano, acaba de ser traduzido em português e é uma obra absolutamente admirável, muito simples, muito concisa, são cerca de 200 páginas, é de um norte-americano, Nathan Trall, que trabalhou na Palestina com o International Crisis Group e que se chama Um Dia na Vida de Abed Salama. É uma história de um desastre de rodoviário em que um caminhão chocou com um autocarro escolar e isso provocou a morte de 6 crianças e de um professor. Isso aconteceu num
um dia de inverno, em fevereiro de 2021, e é uma história que é muito mais que um acidente rodoviário. É um acidente rodoviário que acontece numa daquelas estradas dos territórios ocupados da Cisjordânia, em que tudo está em mau estado. Os veículos, a estrada, os acessos e a assistência às vítimas, mesmo com a melhor das intenções por parte de palestinianos e israelitas, é depurado, é impossível. E a partir daqui, Natan Metral traça, a partir de Abed Salamah, que viu o seu filho morrer com 5 anos, traça-nos a história da família. Não há bons nem maus nesta história, há apenas uma intrincada série de impossibilidades de viver e sobreviver num regime de humilhação permanente, provocada pela ocupação israelita. Há a história de como são construídos os muros e como aquelas estradas obrigam a dar voltas de 5, 6 horas para fazer apenas 20 ou 30 quilómetros, precisamente para garantir que há outro tipo de estradas só acessíveis aos colonos judaicos. Isto traça um clima de tal maneira opressivo e humilhante daquilo que é a vida dos palestinianos e as ilusões e violências também em que vivem os judeus nos territórios ocupados da Cisjordânia, que nos leva a perceber porque é que este conflito que está neste momento a decorrer em Gaza vai necessariamente alastrar, porque é impossível manter-se esta situação. Portanto, um dia na vida de Abed Salamah, são 200 páginas, foi agora editado pelo Ziggurat. Vasco? Eu trago uma coisa que não é nova, mas em vez de estarem a seguir tweets e a ver muitas coisas na televisão, eu sugeria que se voltasse a ver aquela série israelita Fauda. Fauda para quem não viu, se é que há alguém que não viu, vai já há quatro séries, acho que estão a filmar a quinta. A quarta não é particularmente boa, mas a primeira e a segunda são muito boas, e sobretudo a segunda, que ocorre, quer dizer, o palco da ação é justamente Gaza. E os 2 primeiros anos, as 2 primeiras séries são muito boas, porque mostram várias coisas, mostram as ambiguidades dos dois lados, a razão que está dos dois lados, não necessariamente no Hamas, mas os dois lados têm razões. E a série, para além de estar muito bem feita, muito bem realizada, muito bem produzida, acho também é interessante na medida em que mostra de facto estas ambiguidades morais e outras, inclusivamente os próprios membros da equipa de operações especiais. Portanto, acho que é uma boa altura para rever o que é de resto uma série excelente, e que torna estas narrativas do bem e do mal, este moralismo todo que anda por aí, pelo menos em alguma medida desfaz esse tipo de pensamento moralista. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre as aventuras e dramas dos retornados na fuga das ex-colónias. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.